Hoje no Vida Pós-Créditos tem quadro novo e o assunto é Suspiria. Começa agora mais um vídeo aqui no Vida Pós-Créditos. Hoje, como eu disse, tem um quadro novo e é um quadro chamado A Outra. Já vou explicar pra você o que é. Depois de trazer aqui o quadro Duplinha, que eu falo de dois filmes que têm algo em comum, mas não são necessariamente relacionados um ao outro, não são sequência nem nada, tem só alguma coisa em comum. Hoje eu trago o quadro A Outra, que é o quê? Falar sobre a outra versão. Então eu posso falar aqui de um filme e do seu remake, ou eu posso falar então de um filme e a sua versão estendida. Eu sempre vou trazer uma comparação entre um filme que ganhou uma outra versão. E o filme escolhido para esse primeiro vídeo é o filme Suspiria, um terror italiano muito famoso de 1977, que foi dirigido pelo diretor romano Dario Argento, o cara que também assim é considerado um dos grandes mestres do terror italiano. O Dario teve a primeira oportunidade dele no cinema quando ele foi chamado para roteirizar um filme do Sergio Leone, a quem ele tinha conhecido e feito uma amizade. Ele fez o roteiro de Era Uma Vez no Oeste junto com um outro diretor consagrado chamado Bernardo Bertolucci. O Dario sempre foi um ávido leitor desde pequeno e foi isso que fez a cabeça dele começar a funcionar nesse sentido assim de querer criar. Ele começou a fazer seus filmes como se fossem sonhos, pesadelos, algumas coisas fantasiosas, sobrenaturais. Então nos filmes como no Suspiria, por exemplo, você vê que ele usa bastante cores, como o vermelho, o azul, o verde, o roxo, o rosa, o amarelo. Então ele trabalha bastante a fotografia, a simetria também das imagens, movimentos de câmera super bem trabalhados, a trilha sonora também bem envolvente. No caso do Suspiria, ele contratou uma banda italiana de rock chamada Goblin, que fez uma música assim que parece tipo o órgão daqueles filmes do Drácula. Às vezes entravam uns batuques, alguns sussurros, murmúrios, gemidos, fica uma coisa meio... tipo, bizarríssimo. E falando em bizarríssimo, personagens bizarros também, e alguns deles bem caricatos, como por exemplo o Pavlos, que é o mordomo da academia de dança. Bom, antes de começar a falar isso, para você não ficar boiando, então eu vou falar como que é essa história, o que é essa academia de dança que eu estou comentando aqui para você. Se você não viu Suspiria, você não faz ideia do que eu estou falando. Pois é, a história de Suspiria é a história da Susan, uma menina que sai dos Estados Unidos, uma americana que quer estudar numa boa academia de balé, de dança, e ela escolhe essa academia na Alemanha. Só que chegando lá, ela acha tudo muito estranho, muito suspeito. As meninas parecem que estão escondendo alguma coisa, são meio mercenárias, tudo é dinheiro. Sabe, a primeira impressão dela é essa assim, né? Ah, você me empresta tal coisa? Ah, eu te vendo por tanto. Ah, eu posso dividir apartamento com você? Ah, sim, mas é tanto. Então ela fala, Nossa, mas o povo aqui não faz favor, não, é tudo à base de dinheiro. E aí as outras falam, Ah, isso aqui é normal, é um charme da galera. Você vai se acostumar e tal. e beleza, ela chega lá. Ela vai morar com uma amiga dela, depois chamam ela para morar na academia, porque na verdade a ideia principal é que ela morasse na academia, mas deu um problema lá, tal, não sei o quê. Que problema que deu? O dia que ela chega, na verdade à noite que ela chega na academia, tá saindo uma menina pela porta lá, gritando e falando umas coisas muito doidas, assim, que ela fica tentando entender. A menina... ela fala um negócio assim, tipo... A gente que está assistindo não ouve o som e a menina também não entende o que está acontecendo. Aí, né, falando novamente do dormitório, o que acontece? Essa menina morreu naquela noite. Então nessa zona toda aí teve uma confusão com os quartos lá, a polícia estava lá. Eu sei que foi uma bagunça que ela teve que dividir com uma outra menina, mas depois ela passa mal e acaba ficando na própria academia. Só que o povo lá é muito estranho, como eu disse para você, né? As mulheres lá, as coordenadoras, professoras, todas têm umas atitudes um pouco suspeitas. De vez em quando some uma menina, morre, não sei o que, desaparece, saiu. O que está acontecendo? Você fica pensando, o que está acontecendo? Names which begin with the letter S are the names of snakes. Então nesse filme você vai tentando meio que desvendar, entender o que está acontecendo nesse lugar. Bom, o que está acontecendo é que, spoiler alert, hein? Vou falar aqui alguns spoilers. Coisas leves, não vou entregar muito, tipo o final do filme nem nada, mas é o que vai acontecendo na história mais ou menos. Eu vou dando uma comentada por cima aqui. Elas são bruxas, essas mulheres são bruxas, elas têm uma aliança secreta ali, e elas são bruxas maldosas mesmo,
que acabam torturando os outros aí, matando e tal, para conseguir o que elas precisam. Na verdade, esse filme trata de uma história que é de 3 mães que seriam entidades demoníacas vivendo secretamente em alguns lugares do mundo, e nesse filme é sobre uma delas, que é a Mother Superiorum, alguma coisa assim, acho que eu falei certo, Superiorum. São 3. As outras chamam Tenebrarum e Lacrimarum. Mas esse filme não dá muito detalhe não. Na verdade, Suspiria é o primeiro de uma trilogia que nunca foi completa, porque cada um ia falar sobre uma dessas mães. Mas o remake, que eu vou falar daqui a pouco pra você, acaba se aprofundando um pouco mais nessa história e fala dessas 3 entidades. Então, basicamente, a gente fica acompanhando a Susan nessa academia totalmente deslocada, sem entender muito bem o que está acontecendo. A mina desaparece, ela, meu Deus, o que aconteceu? Ela vai atrás tentar descobrir, e aí aos poucos ela vai, então, entendendo o que se passa nesse lugar. Então, ó, o filme é um marco não só do terror italiano, mas do terror em geral, é super cultuado e conhecido. E ele acabou ganhando então um remake feito pelo Luca Guadagnino. Ele é o cara que dirigiu nada mais nada menos que o ótimo Me Chame Pelo Seu Nome. Aqui então ele dá uma releitura para essa obra clássica do Dario Argento. Então é um filme que é baseado no roteiro original, mas ele vai para um outro lado, ele tenta se afastar bastante do estilo do Dario. E eu acho isso ótimo, porque quando faz um remake eu não espero que faça mais do mesmo. Muita gente estranha, não gosta, fica comparando, às vezes, porque um é melhor, outro é pior. Mas meu, para que você vai fazer um remake se você vai fazer igual? Você repetir as mesmas coisas que foram feitas não traz novidade nenhuma. Eu acho que é legal você reciclar mesmo e instigar as pessoas que estão assistindo essa nova versão a querer ver a antiga. Bom, nesse caso aqui então o diretor vai para uma pegada mais sombria, ele ambienta a história em 77 também, que é quando o outro filme foi lançado, mas num momento pós-guerra, então tá tendo uns grupos extremistas alemães ali agindo, tá uma situação bem delicada. Ele mostra um pouco do sequestro de um voo que aconteceu também, que durou 5 dias. Então, paralelamente à história, você vai vendo todo esse contexto. Inclusive tem um psicólogo que aparece na história, que é um senhor que também a mulher dele desapareceu. Então tem essa história aí que vai rolando enquanto tem todo esse mistério na academia de dança. Então a base da história é a mesma. A menina americana vai estudar numa academia em Berlim, na Alemanha. Mas, como eu disse, ele se afasta bastante do original. O jeito de filmar do Luca é bem diferente. Então ele sabe muito bem quando usar planos longos e também cortes mais rápidos. E esse filme, inclusive, me lembrou muito a sensação que eu tive quando eu assisti Midsommar. Eu acho que é um filme para o mesmo público. Não que você que viu Midsommar vá gostar de Suspiria, isso não é um fato, né? Mas é o mesmo estilo de filme, aquela coisa de 2h30, que tem uma pegada mais artística, alguns pontos bem violentos e que você fica vendo algumas cenas e fala, what the fuck, o que está acontecendo? Inclusive na sequência final eu fiquei hipnotizado. É uma coisa assim super violenta e ao mesmo tempo meio, não sei dizer se filosófica talvez, não sei, mas tem uma simbologia toda, e o jeito que é filmado, a trilha sonora, cara, a fotografia é uma coisa que você fica, eu fiquei assim, ó. E isso foi uma coisa que aconteceu em Midsommar também, quando eu vi aquelas sequências finais, eu falava, caramba, meu, o que está acontecendo? Socorro! Tipo, deixa você com a cabeça assim, pensando no filme por bastante tempo depois, dá vontade de rever. Bom, esse filme foca também muito mais na parte da dança, na conexão da dança com a história, com as bruxas. Inclusive naquele filme a gente meio que vai tentando entender o que acontece durante o filme, mas nesse não, já fica tudo muito claro desde o começo. Elas já abrem o jogo, você já vê que rola uma bruxaria ali, uma má intenção, as professoras falando por trás das portas, cochichando, armando. A gente vê toda essa maldade já acontecendo desde o começo. Eu gosto bastante também como o Luca usa os sons da respiração e dos movimentos rápidos na dança para dar um ritmo para as sequências do filme que envolvem esse tipo de apresentação, né? Então assim, quando elas estão ensaiando, tem apresentações delas em conjunto e tal. Isso é muito bem explorado, sabe? Os cortes de câmera com os sons da respiração e dos movimentos rápidos, assim, aquela coisa como se fosse um chicote, assim, que nem a transição que eu coloco aqui no Vida Pós-Crédito às vezes. O Suspiria de 77 tinha como protagonista a atriz Jessica Harper, que surpreendentemente para mim, porque eu não sabia, acaba aparecendo, fazendo uma ponta nesse filme também. Ela faz a esposa daquele psicólogo que eu falei que aparece aí dentro da história. Então a atriz original do Suspiria aparece nesse filme, achei muito legal também, foi uma surpresa. Eu vi ela já mais velha, mas eu reconheci na hora, já peguei assim o celular e fui entrar no Google para pesquisar e realmente é ela que participa do filme, achei bem bacana. Esse filme também traz um elenco muito legal, tem a Chloe Grace Moretz, tem a Chloe Grace Moretz, que aparece basicamente no começo do filme, depois ela aparece de novo ainda, mas pouco, ela aparece pouco.
mas tem como principais aí protagonistas a atriz Dakota Johnson, que teve muito destaque aí com os infames 50 Tons de Cinza, tal trilogia, mas eu não sei se você sabe, mas ela é uma ótima atriz e aqui ela tá muito bem, e a Tilda Swinton também, que faz uma das professoras, das principais professoras dessa academia. Inclusive o Lucas já tinha trabalhado com elas no filme A Bigger Splash, que foi lançado em 2015. Conclusão. Gostei bastante da primeira versão, achei que o diretor fez um ótimo trabalho mesmo, não à toa é um clássico do terror, a fotografia, a iluminação, as atuações. Tem uma certa breguice característica dos filmes de terror ali dos anos 70, 80, mas é normal, pra época era muito assustador, hoje pode ser um pouco engraçado. E o remake foi muito bem feito, na minha opinião, gostei bastante também. É um filme que não fica cansativo, apesar de ser longo, me deixou preso, prestando atenção, e eu acho que teve um final bem satisfatório também. Então fica a dica, Os Dois Suspiras, espero que você tenha gostado desse novo quadro aqui, a outra versão, e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, antes que eu me esqueça, se inscreve no canal e deixa seu like aí, se você gosta do meu conteúdo, beleza? Até o próximo vídeo.